Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou comentar para vocês a dificuldade principal de se viajar sendo autista, tá? Isso porque no último vídeo eu comentei sobre, deu um tapa, né? Eu comentei por cima como que foi a minha viagem para o Rio de Janeiro, eu agradeci algumas pessoas, como foi participar de um evento do Autistão, um evento assim, sem fins lucrativos, todo mundo lá por vontade própria, e eu achei que o vídeo poderia ser um pouco mais aprofundado, teve alguns detalhes que eu deixei de fora, e eu queria contar uma coisa para vocês muito legal que eu vi, que foi no aeroporto uma fila exclusiva para autistas, tá? O embarque preferencial para autista. Mas antes da gente chegar no aeroporto, eu quero comentar com vocês como foi desde o começo da viagem até eu chegar lá, mas sem ficar uma coisa muito chata, só o processo da viagem, tá? Sem detalhes do que aconteceu. Eu recebi o convite para ir para o Rio de Janeiro, não ia ir por não ter condições e recebi uma ajuda para eu poder ir para o Rio e voltar. Então, tipo, uma pessoa ela falou, eu quero muito que você viaje, vai ser legal e eu acho que vai ser uma experiência boa para você. Eu vou te ajudar com a passagem. Aí eu não tinha mais desculpas, porque eu estava muito ancorado na desculpa de, eu não tenho condições, eu não vou ir. Aí ferrou. Nessa hora eu falei, cara, agora não tenho mais chance, né? Tipo, eu vou ter que ir, né? Tipo, eu queria, tipo, falar que não, mas eu falei, não, agora eu tive a oportunidade, eu vou ir até o final. E aí nessa hora foi muito engraçado, porque eu falei, eu vou ter que arrumar a mala, meu Deus, eu vou ter que dar um jeito de ir pro aeroporto, meu Deus, eu vou ter que embarcar e avião, e eu tenho nervoso no avião. E aí, o que aconteceu? Eu prestei atenção que eu estava tendo uma crise de ansiedade por causa da viagem. Isso iria atrapalhar tudo, isso iria atrapalhar toda a experiência. Então eu decidi fazer um let it go da Frozen. Eu decidi assim, deixar as coisas acontecerem. Se fosse para eu ir, tudo daria certo para eu chegar. E se não fosse para eu ir, tudo daria errado para eu não conseguir embarcar. Então eu tive que trabalhar na quinta-feira. Então eu dei aula à tarde e à noite, tá? Então foi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu dei 7 horas e meia de aula de parkour. Então eu estava morto na quinta-feira e eu tinha que embarcar, né, na sexta. O que eu fiz? Quinta-feira, antes de trabalhar, na hora do almoço, eu comecei a arrumar minha mala. Então eu fiz uma lista no Google Keep, que é um aplicativo do Google, que tem como você dar um check-in, assim, você clica no quadradinho, ele risca e joga para baixo os itens. Então eu coloquei lá, eu vou sexta embarcar, então sexta eu vou tomar um banho. Então de sexta para sábado, de sábado para domingo, de domingo para segunda. Eu preciso de 4 cuecas e vou levar uma extra caso eu cague na calça, ou sei lá, né? E aí, falando em cagar na calça, eu tive uma diarreia de ansiedade na hora, um pouco antes de ir pro aeroporto. E, cara, eu fiz cocô em casa, eu fiz cocô na portaria do prédio, eu cheguei lá no aeroporto, eu tive que fazer cocô de novo. Aí, na hora que eu tava no Rio de Janeiro, eu fiquei 3, 4 dias sem fazer cocô. Foi horrível, tá? Mas voltando agora, desculpa pelo parênteses. Eu peguei, coloquei lá 5 cuecas, aí meia, aí eu falei, vou levar também 4 camisetas, já que eu vou passar, né, sexta, sábado, domingo e segunda, 4 camisetas, e eu já tava com a roupa do corpo. Tentei levar o mínimo de coisa possível, tá, mas a Giovana ganhou, porque a mala da Giovana que foi pro Rio também, ela era pequenininha e ela colocou roupa pra caralho, parecia a bolsa da Hermione do Harry Potter. Ela tirou várias coisas lá de dentro e ela tava com uma mala desse tamanho e eu tava com uma mala gigante mais a mochila, mas tudo bem. Aí eu fiz a minha mala tal e fui trabalhar. Na hora que eu voltei, aí eu já tinha feito o check-in completo no Google Keep e tinha alguns itens que eu não tinha marcado, carregador de celular e outras coisas, cabo, levar GoPro, por mais que eu não usei porque não deu tempo, eu levei porque eu queria gravar lá, eu tinha me programado para isso, mas não deu certo. E aí tudo bem. Aí eu peguei a mala tal e tive que sair 4 horas da manhã de casa.
né? Ah, não, 4 não, 4 horas da manhã eu acordei. Então eu cheguei 11 horas, tomei banho, troquei de roupa e aí eu falei, agora beleza, eu vou simplesmente pegar e vou dormir. Aí eu comecei a fazer o check-in e tal, aí eu tive que fazer outras coisas. Quando eu fui ver, eu fui dormir, era 2 horas da manhã. Aí 2 horas da manhã, 3, 4, eu dormi 2 horas só. Aí eu fui pro aeroporto, cheguei no aeroporto, aquela barulheira tal, eu com fone de ouvido, mas ficava voltar. Eu quase tive um meltdown lá no aeroporto. Eu não tomei o Rivotril, tá? Então, pra quem não sabe, tipo, o Rivotril é o remédio principal que os psiquiatras dão, principalmente para pessoas que têm meltdown ou shutdown. Tem crises, muitas crises. E eu tava tendo muitas crises porque eu não tomava medicação. Eu evito tomar o Rivotril, só para vocês terem uma ideia, eu evito o máximo possível por ser tarja preta. E aí, muitas pessoas não sabem, mas o Rivotril que é receitado pra gente é de 0,25. E as pessoas bebem o Rivotril, ela bota na boca e engole. E não pode. Quando você está tendo um shutdown ou meltdown, você tem que pegar o comprimido do Rivotril e deixar debaixo da língua, para ele dissolver e agir um pouco mais rápido. Aí você fica num estado de calma, consegue dormir se precisar tal, e você não entra na crise. Então, sempre dentro das minhas bolsas, eu tenho um comprimido, porque ele destaca, você consegue destacar e deixar um. Eu tenho um comprimido guardado para caso eu tenha um shutdown, meltdown. Como eu estou tomando anafranil, essa paroxetina, como eu estou tomando esses remédios agora, que eu estou tomando essa paroxetina para sair do anafranil e ficar só nela, eu tô tendo menos crises. Então, assim, eu tô com um remédio que tá me segurando muito bem, mas também, galera, existe nesse processo da medicação um mindset, uma reprogramação aqui, tá? Eu tô evitando situações de extremo estresse. Quando eu quero me colocar numa situação que vai gerar estresse, eu já entro preparado para aquela situação. Eu não fico me arriscando demais nessas experiências que eu faço, onde eu tento ficar buscando o equilíbrio. Então eu me coloco numa situação de estresse para criar um problema, para eu decifrar esse problema e achar uma solução que serve. Aí quando essa solução serve, eu venho e trago nos vídeos para você, compartilhando a minha experiência, tá? Então na hora que eu tava lá com toda essa barulheira tal, eu coloquei o fone de ouvido, botei uma música muito alta para abafar. Os meus fones são intra, né? Eles ficam dentro do ouvido assim. E aí eu coloquei os fones e essa situação de estresse ela deu uma amenizada. Mas não tava legal, tá? O aeroporto tava um inferno para mim. E aí o que eu fiz? Para não perder o voo, eu já fui no painel e olhei o portão, o voo e tal. E aí eu já me organizei mentalmente, sem precisar de ficar com aquela filha da mãe gritando toda hora, tipo, ai, voo tal tá saindo, último embarque. Elas ficam gritando no microfone lá. E aí, nisso eu fiquei ouvindo música. Aí na hora que eu cheguei na fila, eu olhei e vi o símbolo, assim, aquele laço, assim, do autismo no embarque preferencial. Aí vocês vão falar, tipo, ai, que legal, aí você embarcou no preferencial? Não. Por quê? Porque como eu não tenho o laudo ainda, eu não tenho o laudo, né, nem uma carteirinha comprovando. Tem uma carteirinha que eu acho que a Liga dos Autistas não. A Embaixada do Autistão, tal, eles têm uns projetos de fazer uma carteirinha. Tem outros lugares que você pode se cadastrar com o seu laudo e ter uma carteirinha. Como eu não tinha nenhum laudo, nenhum documento comprovando, eu fiquei com medo de querer embarcar lá sabendo que eu sou e alguém falar, tá, prova que você é autista, sabe? E aí ia virar uma situação muito chata, poderia atrapalhar embarque, eu poderia ter um meltdown ou shutdown. Então eu não me coloquei naquela situação para não ter o risco de criar uma situação de confronto com o neurotípico e eu acabar tendo que brigar por um direito meu ali na fila do aeroporto. Mas só de ter a placa ali de embarque preferencial tal, eu achei muito legal, sabe? Foi bem bacana. Outra coisa, na hora que eu entrei no avião, foi meio claustrofóbico. O avião ele é muito apertado, então não tem muito espaço para as pernas, você fica bem apertado.
E a sorte é que quando eu fui para o Rio de Janeiro não tinha ninguém do meu lado, só na outra poltrona. Então eu consegui ficar sem ninguém encostando em mim. E a pessoa que estava atrás e na frente também não ficou batendo a cadeira, nem chutando, nem mexendo muito. Tá? Ai, deixa eu desligar o alarme aqui, gente. Eu tinha que estar saindo agora, mas eu vou terminar esse vídeo, tá? Vocês são a prioridade nesse momento. Aí, o que aconteceu? Na volta eu tive uma pessoa que ficou encostando em mim, aquilo incomodou muito, tá? Mas teve uma hora que ela parou e eu fiquei na maior parte da viagem, eu coloquei o fone de ouvido e eu fiquei ouvindo um podcast para me situar bem. Me situar bem, que eu falo, ficar tranquilo ali dentro, mesmo num espacinho apertado, a não sei quantos mil metros de altura, né? No Rio de Janeiro eu não tive problema na Embaixada do Altistão. É um lugar muito silencioso, tá? O Eric, ele projetou todo o apartamento para que ele fosse bem ventilado, então você não fica com uma sensação de que o ar não está circulando e você não fica com frio também. E nem com calor extremo. É muito legal, o ambiente ele parece que está numa temperatura sempre ideal. E à noite também é um silêncio total, tá? Todas as janelas, tal, tudo é bem acústico assim para não atrapalhar o seu sono. Eu achei isso bem bacana. A alimentação, eu fiquei meio limitado no Rio. Eu comi numa padaria lá, todos os dias que eu comi no mesmo lugar. Foi o único lugar que eu senti a vontade de comer. E só no primeiro dia que a gente foi buscar o Thiago no aeroporto, e aí de lá a gente saiu e foi comer um rodízio de pizza de R$23. Foi o rodízio de pizza mais barato que eu vi na minha vida, na frente de Copacabana e com pizzas muito gostosas, assim. Então foi bem legal, porque aqui em São Paulo um rodízio de pizza é R$45, R$50, é muito caro, né? E aí a gente comeu pizza e conversou, e eu comi bastante queijo, porque eu sou meio intolerante à lactose e eu queria muito ir no banheiro. E aí, não consegui, eu só consegui ir no banheiro na segunda-feira, tá? Mas tá tudo bem. Isso daí eu tô falando pra vocês foi, acho que no sábado, que a gente conseguiu ir buscar e tal. E aí no domingo a gente passou o dia inteiro gravando lá o Altistão. E na sexta-feira, quando eu fui voltar, eu peguei um Uber junto com o Thiago, então a gente voltou meio conversando. E aí eu consegui puxar papo com o taxista para saber mais algumas coisas do Rio de Janeiro e para treinar também essa integração social, que eu fico me forçando muito a conversar com outras pessoas, porque isso me ajuda com as aulas de parkour. E eu percebo hoje que isso me ajuda também a eu fazer as palestras. Então eu tento conversar com pessoas desconhecidas. E um exercício que eu faço também agora, eu tento conversar com crianças, às vezes, sem parecer um pedófilo. Eu tento conversar com as crianças e brincar um pouco, pois eu quero me acostumar mais a conversar com as crianças em determinadas idades, para eu poder falar com o meu filho quando ele chegar nessa idade. Eu quero já estar meio pronto, meio adaptado para essa situação. Então, eu conversei com o taxista, voltei para o aeroporto no Rio. E aí, quando eu cheguei em São Paulo de novo, eu desembarquei e pedi um Uber, e eu percebi que no Rio de Janeiro as pessoas são muito mais sociáveis e muito mais educadas quando você tem alguma dúvida ou você tem alguma situação que você precisa de ajuda. A pessoa, ela tá ali pronta. Aí eu cheguei em São Paulo, eu falei, onde eu pego Uber? O cara, eu não posso te falar onde pego Uber e tal. Sabe, as pessoas estão meio nem aí. E aí eu percebi que, tipo, pela primeira vez no Rio de Janeiro, eu tive uma viagem que foi muito legal, eu não fiquei com medo, não me senti maltratado, não me senti inseguro. E eu não estava ainda tomando a paroxetina, tá? Eu comecei a tomar isso quando eu voltei, eu não quis tomar o remédio antes de viajar, para não ter nenhum problema. E aí quando eu peguei o Uber aqui em São Paulo, eu deitei e falei, cara, eu preciso dormir. Aí eu dormi no Uber até chegar perto de casa. E quando eu cheguei em casa foi uma sensação incrível, de ver o meu filho, de ver a minha esposa. Eu tava com saudade deles. E é uma coisa que eu percebi, eu quando fico muito perto da minha esposa, do meu filho, parece que eu me canso um pouco deles, eu fico um pouco enjoado da presença, mas eu voltei com bastante saudade e eu reparei isso, tipo, a gente cansa um pouco, né? Todo dia vendo as mesmas pessoas a gente se acostuma, e quando a gente tá afastado a gente sente saudade e a necessidade de estar perto de novo. Eu gostei de sentir isso, foi uma sensação
Foi uma sensação boa, assim, que fazia bastante tempo que eu não sentia. Foi legal, assim, eu senti uma alegria de ver eles, uma alegria de encostar neles, de beijar meu filho, de beijar minha esposa, que fazia muito, muito tempo que eu não sentia. Não sei o que aconteceu, mas eu acho que foi mais a saudade, assim, foi bem legal. Dessa vez a minha esposa também, eu não fiquei conversando muito com ela durante a viagem, então eu tive um espaço a mais para eu poder ficar quieto, sabe? Eu tive tempo de sentir falta. Às vezes em alguns relacionamentos a gente precisa sentir um pouco de falta da pessoa, dar espaço para ela, para você ter espaço, porque esse espaço parece que ele cria um vácuo que ele começa a atrair de novo, sabe? É bem interessante isso. Eu vou ver. Se eu conseguir, eu faço um vídeo falando sobre isso. Eu vou pensar como abordar melhor essa parte da saudade. Aí eu trago pra vocês. Não garanto, tá, gente? Mas eu vou tentar, ok? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um abraço e tchau!